Este programa é patrocinado por Sigmund. É demasiado tímida e não gosta muito de socializar? Conhece alguém que é muito sensível aos sons e estímulos visuais, ficando perturbado? É um prodígio da matemática? Se identifica com alguma destas situações, partilhe connosco a sua história ou as suas dúvidas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 40 mil pessoas com síndrome de Asperger, mas ainda existem algumas dúvidas sobre esta condição e ideias erradas que vamos tentar desconstruir com a ajuda do Dr. João Matos, psicólogo clínico e psicoterapeuta. Olá, Dr. João. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós pela sua presença aqui em mais um episódio. O que é que distingue o síndrome de Asperger e o autismo? Sim. O Asperger está dentro do espectro do autismo. Existe o autismo leve, o autismo moderado e o autismo grave. O Asperger está a par do autismo leve. Portanto, em termos de sintomatologia, os sintomas são menos graves do que o autismo profundo e depois distinguem-se em algumas características, nomeadamente, por exemplo, na socialização. Na socialização, o Asperger quer socializar, mas não sabe. O autista profundo não tem interesse pela socialização. Interesses obsessivos, o Asperger, o sujeito que sofre de Asperger tem interesses e leva-os como se fosse uma missão, procura empenhar-se nisso como se fosse uma missão. Já o autista mais profundo não tem interesses a não ser a sua rotina, que tem que ser muito controlada. A nível da fala, o Asperger começa a falar na altura normal, que uma criança começa a falar. Já no autista profundo há atrasos no desenvolvimento da fala. E basicamente são estas as diferenças. Sim, exatamente. E continua sem se conhecer uma causa exata para estas problemáticas? Sim. É a patologia mais precoce a nível psíquico, portanto existe muita especulação acerca do que é que pode ser a sua origem. Havendo uma predisposição genética, será nesta patologia em que se pode falar mais disso, não é? Mas ainda assim não se sabe ao certo o peso dessa predisposição genética também, pronto, se essa predisposição se pode ou não manifestar consoante o meio. O que nós sabemos, e aqui pensando na perspectiva psicodinâmica ou psicanalítica, e que vemos isso, portanto, é que um Asperger ou um autista, ou um sujeito autista, tem sempre uma mãe depressiva, e tem gravemente depressiva, e normalmente faz uma depressão pós-parto. E acontece esta dinâmica de que a mãe, quando tem o bebê, esta mãe muito depressiva, quando tem o bebê, vai vê-lo como a salvação da sua vida. Só que quando entende que este bebê quer receber e dar trabalho e não está a dar aquilo que a mãe precisa, deixa de ser uma mãe adesiva e deixa de estar em funcionalidade e passa a virar-lhe as costas, o que representa uma frustração insuportável para este bebê. E, portanto, dado este trauma, que é um trauma insuportável de ser vivido psicologicamente, o bebê tende a encapsular para viver a partir daí num delírio de que esta funcionalidade se mantém. E, portanto, vai a todo custo, ao longo da sua vida, tentar evitar a frustração, porque é isso que o Asperger ou que o autista faz, vai tentar evitar ao máximo tudo que é frustrante. Não há tolerância nenhuma à frustração. É como se qualquer coisa de frustração que houvesse fosse um curto-circuito que houvesse na sua mente. E no caso porque este lado social, como dizia bem, muitas vezes é um dos primeiros fatores mais visíveis, no fundo. Quanto mais precoce for o diagnóstico,
mais facilmente se conseguem trabalhar estas áreas que estão mais deficitárias? Sim, sim. Se for detectado em criança, a criança tem muito mais plasticidade, e isto aplica-se a todas as patologias psíquicas, para poder vir a ser trabalhada. E nomeadamente a relação, no caso dos Asperger, a relação pode ser trabalhada. Nós notamos, por exemplo, que quando temos uma criança Asperger, ela nem nos consegue olhar nos olhos, no princípio, porque está a viver esse delírio relacional. Ele não quer estar e não quer estar em relação. Há aqui uma ambivalência e, portanto, é muito importante, quanto mais cedo, melhor. Contudo, há aqui algo importante que se diga também, que é o facto de não se poderem fazer diagnósticos fechados em tenra idade, que às vezes se faz. Portanto, às vezes há sintomatologia que pode parecer do Asperger, que não é. E, portanto, deixa sempre o diagnóstico aberto quando falamos de idades muito precoces. Mesmo para que, lá está, com a evolução da criança, se consiga perceber se é realmente aquilo Sim, ou outra patologia exatamente, semelhante. Exatamente, sim. Vamos então à nossa primeira questão dos espectadores. Luís Pacheco, de 22 anos, de Guimarães. Sempre tive dificuldades em socializar e faço terapia para controlar a ansiedade. Nem sempre entendo as piadas dos meus colegas e sinto que estão sempre a gozar comigo. Andei a ler algumas coisas sobre Asperger e identifico-me com algumas delas. O que devo fazer para ter a certeza de que tenho ou não esta síndrome? Sim. Pronto, tem duas soluções. Uma é fazer uma avaliação psicológica, outra é, havendo alguma sintomatologia, enverdar logo para um acompanhamento psicológico e tentar desmontar, perceber aquilo que tem, na verdade. Realmente, esta questão de não conseguir achar piada ou, portanto, ou não perceber o que é a ironia, quando alguém faz a ironia, é a sintomatologia, é comum nos Asperger, não é? Contudo, no caso do espectador, ele tem a consciência que isso pode ser um problema e o Asperger não tem essa consciência. Portanto, à partida, o espectador não é Asperger, pode ter uma fobia social, por exemplo, mas o Asperger não se conhece. Ele não se conhece, ele não sabe que é Asperger, só depois alguém lhe dizendo é que ele consegue aceitar isso. Aqui, neste caso, o Luís tem 22 anos. É comum o diagnóstico ser feito em adultos que, como diz, não têm esse conhecimento, essa autoavaliação do que é diferente dos outros, mas que não sabia que tinha um problema e, de repente, olha, afinal, tudo se descobre, não é? Sim, sim. Tudo se justifica com um diagnóstico destes. Sim, sim. Antes de mais, para dizer que talvez seja a patologia com o mais difícil diagnóstico, porque o Asperger passa muito despercebido, é muito funcional e como é muito adaptativo, no sentido, estamos a falar do adulto, não é? Exato. O adulto, porque a criança não tanto, mas no adulto, portanto, o que é um Asperger adulto? É um workaholic, não é? É uma pessoa que está sempre a trabalhar, que não quer, na verdade, ou que não sabe, ele quer, mas não sabe estar em família, portanto, se for preciso trabalhar até às tantas, há engenheiros informáticos, muita base em engenharia, engenheiros mecânicos, portanto, está muito inserido na sociedade e é muito difícil fazer-se esse diagnóstico e só realmente quando há algo egodistónico, quando há uma angústia por se aperceber que não consegue ter relações de qualidade ou de maior proximidade, é que depois põe-se em causa e depois procura ajuda. Apesar de, em alguns... Normalmente mascarado com outras doenças. Exato. Apesar de haver muita informação na internet e até alguns testes, nestas situações, sempre um profissional de saúde. Sim, claro. Sim, pode fazer os testes da internet, mas é melhor ser um profissional, porque lá está, vem mascarado sempre, vem com depressão ou com fobia social, porque não há um conhecimento, um autoconhecimento, porque o Asperger normalmente está tão preso à continuidade do delírio, inconscientemente do delírio de que
eu não posso ter frustração, porque qualquer frustração é associada à frustração, ao trauma de frustração inicial que foi intolerável, portanto, que acaba por não saber quem é e por isso é que é difícil fazer-se esse diagnóstico. E uma vez a pessoa diagnosticada, é mais fácil quem está à volta entender aquela pessoa, perceber as suas dificuldades, ajudar, ou ainda assim continuam a ser alvo de discriminação? Pelo meu conhecimento, é muito benéfico as pessoas saberem. Lá está, com alguma prudência, porque às vezes podem ser rótulos, de facto, com crianças pequeninas, não é? Que dão jeito às escolas, nomeadamente, olha, pronto, é Asperger, mas, regra geral, ajuda bastante porque uma criança Asperger é uma criança muito difícil, não é? É uma criança que quer controlar muitas coisas, precisamente pelo inesperado, pelo medo inesperado, e, portanto, tem que ter tudo muito controlado no seu dia-a-dia, e qualquer coisa que saia fora do controlo é um problema. E pode, por consequência disso, haver uma explosão de emoções, não é? Portanto, é bom as pessoas saberem o que é que se a pessoa é Asperger, para poderem saber lidar com isso, para poderem ter paciência, e no adulto, para perceberem também as dificuldades relacionais que o adulto tem, que a criança também tem, mas o adulto manifesta-se mais depois pela dificuldade social. Precisamente nesse aspecto, né, no caso dos adultos, é fácil entrarem no mercado de trabalho ou também poderá haver ali condicionantes comportamentais que podem dificultar essa integração? Pois, lá está. Eles próprios procuram trabalhos mais solitários, não é? Portanto, tais engenheiros informáticos, portanto, é lógica, estão na praia deles, portanto, estão a lidar com lógica, não com relações humanas, não com subjetividade, e depois estão sozinhos. E, portanto, acabam por se inserir bem no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho gosta destas pessoas porque são muito produtivas. Exato. Vamos então à segunda questão, da Joana Garcia, de 39 anos, de Viseu. A minha mãe conta que tinha uma tia com problemas mentais que não saía de casa. As coisas que ela descreve parecem ser comportamentos de autismo. Há a possibilidade de alguém da família ter esta síndrome também? Pois, é algo que não se sabe bem, não é? Não se sabe bem mesmo, não se sabe bem, mas é uma preocupação muito grande, não é? Porque também há esta ideia que se for hereditário é mais grave, mas independentemente de ser genético ou não, é uma doença grave, portanto, só que, pronto, pode ser tratada, não é? Pode ser, pelo menos em termos de sintomatologia, ser aliviado. Mas existe esta preocupação de, às vezes, até pensar se já existe um caso, neste caso há uma dúvida, há uma questão, não há uma certeza, mas se existe um caso na família, a possibilidade de, se eu tiver um filho, poderei estar a passar-lhe esta doença. Sim. Há essa preocupação, as pessoas não pensam tanto assim? Algumas pessoas pensam, não é? Mais com doenças majors, como a psicose, como o autismo, mas lá está, não se sabe bem e portanto, o que se pensava antigamente não é o que se pensa agora, por causa da epigenética, ainda bem que a epigenética trouxe isto, não é? De que, mesmo que hajam predisposições, o meio pode reativá-las ou não, ou pode alterar geneticamente a própria genética que vem de predisposição genética. E qual é a maior preocupação, normalmente, nestes casos mais graves? Estamos a falar mais do autismo, se calhar, do que da Asperger. É este lado de... Noutras patologias, e nomeadamente nas pessoas com deficiência, muitas vezes os pais têm sempre aquela preocupação de o que vai ser do meu filho quando eu cá não estiver. Existe esta preocupação também em relação ao autismo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao autismo e em relação ao Asperger, autismo profundo e ao Asperger é muito comum porque estas crianças acabam por ser muito inocentes, não é? Será que vão abusar da minha filha? Exato. Não é? Será que a minha filha vai conseguir ser autónoma, vai se conseguir sustentar? Será que a minha filha vai ser feliz? Não é? E, portanto, o que é que vai ser da minha filha ou do meu filho quando eu não cá estiver? E, portanto, é muito importante que
que se faça, o melhor que os pais podem fazer é fazerem um bom trabalho logo com os filhos, com as terapias que podem estar ao dispor, e eles próprios podem também fazer terapia e pensarmos em soluções para tudo isso, não é? Nem que sejam soluções de limite para autistas profundos, porque depois há instituições que podem... Também dão resposta. Que dão resposta, portanto, nem que seja para achar uma solução de futuro. E é uma situação é uma síndrome que atinge mais homens, mais mulheres, Sim. ou é equivalente? Não, os diagnósticos que têm sido feitos são mais a homens do que a mulheres. Contudo, é muito relativo, porque os meninos costumam ser mais hiperativos, manifestam extrovertidos e manifestam essa hiperatividade e, portanto, pode não ser taxativo, mas o diagnóstico que há é mais do dobro para rapazes do que para raparigas. Vamos então agora à questão do Jorge Matos, de 45 anos, de Coimbra, que nos enviou um e-mail a dizer: o meu filho de 10 anos foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Ele adora cantar e comprámos-lhe uma consola tipo karaoke. Percebemos que fala e compreende inglês acima da média das crianças da idade dele. Os nossos amigos dizem que ele é um pequeno gênio. A síndrome tem este lado de facilidade de aprendizagem? Sim. Tudo que seja assim mais pela lógica, pelas ciências exatas, não tanto pela parte da filosofia, etc. Sim, tem essa característica deles gostarem, até têm muito interesse em quererem evoluir nessas áreas. Deve ser estimulado esse lado? Não deve ser estimulado, porque o que deve ser estimulado é o lado que está em falta, não é? Que é o lado relacional, é o lado das emoções. Ou seja, no fundo é o lado deles se conhecerem eles mesmos, porque depois o problema é que eles não conseguem conhecer-se e por ilação não conseguem conhecer o outro. Portanto, eles não conseguem ler sinais do outro, então eles precisam muito de se conhecer eles próprios, que é para depois poderem estar em relação com o outro. E daí a terapia ser tão importante, que é para conseguirem olhar mais para dentro de si, sim, e não tanto para serem troféus de mérito, não é? com as proezas que conseguem fazer. E existe esse desequilíbrio, ou seja, de jovens adultos que sejam estes pequenos génios da matemática, da física, o que seja, por um lado, mas que depois, lá está, nesse lado social, é quase deficitário, ou seja, evitam, não falam, não compreendem, nem conseguem estabelecer uma conversação como as outras pessoas? Sim, é isso que acontece. É sempre assim que acontece. Portanto, conseguem ser muito opostos produtivos. Quase, não é? Sim, produtivos, e depois em coisas simples não conseguem, que aparentemente são simples, não é, para nós, o facto de conseguirem ter uma conversa, estarem descontraídos, porque eles não sabem. Portanto, é tudo muito mecânico. Eles sabem de mecânica, não é? Sabem e normalmente tentam evoluir dessa forma, arranjar estratégias para responder de determinada maneira a determinada pessoa, mas não sabem ter o que nós chamamos de relação intersubjetiva. Não conseguem ler a subjetividade do outro porque não a têm a deles. Exato. Dado este encapsulamento que inicialmente tiveram e que deram continuidade ao longo da vida. É preciso trabalhar esse lado, não é? Sim, sem dúvida. É preciso desmontar isso, é preciso fazer acreditar que a frustração não é fatal, não é? Que a vida... É ultrapassável. É ultrapassável, sim. Por WhatsApp, chega-nos a pergunta de Paulo Santos, de 28 anos, de Lisboa. Tenho um bebê de 2 anos que foi diagnosticado com autismo. Ainda não sabemos muito bem a gravidade, mas preocupa-nos o futuro. É possível que se torne autónomo e independente? As terapias podem ajudar nesse sentido? Portanto, indo por partes... Sim. A primeira coisa é que um diagnóstico com 2 anos é muito perigoso de fazer. Não se devia fazer diagnósticos com 2 anos, devia-se fazer diagnóstico mais para a frente, para os 4, 5 anos, e ainda se vai a tempo. Por exemplo, agora estou-me a lembrar de um caso de uma colega da clínica que teve também uma procura de uns pais que tinham uma filha de 2 anos, precisamente, que suspeitavam ter autismo, fez uma bateria de testes e isso tudo. E depois a minha colega teve o bom senso de pedir para fazer um exame auditivo, não é?
porque a queixa era porque a criança estava atrasada na fala e, portanto, a criança não ouvia bem. E, portanto, à partida, não tem nada a ver com autismo, tinha a ver com um problema auditivo. Da audição, no fundo. Portanto, nesta questão do diagnóstico, não se dever fechar diagnósticos é muito importante. Em relação à autonomia, se não for um autismo profundo, se for um autismo leve, moderado ou um Asperger, à partida, se for se for acompanhando, independentemente de diagnóstico fechado ou não, pode haver uma evolução boa e a criança conseguir ser autónoma ou minimamente autónoma. Que terapias é que devem logo à partida começarem a ser feitas? Sim, a psicodinâmica dá boas respostas, a psicodinâmica ou de inspiração psicanalítica dá boas respostas a estas crianças ou estes adultos porque é uma terapia da relação. Portanto, nós vamos trabalhar a relação e vamos, a par de trabalhar a relação, vamos tentando desconstruir, andando para trás, como tenho dito aqui nestes programas, para tentar ir à origem do problema, de forma que ele não se tenha que manifestar tanto. Em algumas situações, nós complementamos a psicodinâmica com algumas terapias consoante a necessidade. Por exemplo, se a criança tem, no caso a criança, tem dificuldades motoras, complementa-se com a psicomotricidade, se tem problemas da fala, com a terapia da fala, ou com outras terapias que têm dado muito bom resultado, como a equestre, como a terapia aquática, que é uma coisa que já se fazia há uns anos atrás, ainda se faz, que é muito interessante, que tem a ver com estímulos sensoriais de água quente, depois com cobertas frias, cobertas quentes, e, portanto, para conhecerem o corpo, não é? Para conhecerem a dimensão do corpo, as partes do corpo, e, portanto, a terapia dinâmica principalmente, mas depois complementada com as outras, dão uma boa resposta a estas crianças e aos adultos também. E estas, lá está, dependendo Sim. se o caso é grave ou não, estas terapias, quanto mais mais cedo forem feitas, melhores os resultados sempre. Sem dúvida, sim. E isso aplica-se a todas as patologias. Exatamente. Sim. Vamos a mais uma questão, esta última de Magda Pereira, de 52 anos, do Porto. O meu filho tem Asperger e desde cedo criou as suas rotinas. Tem um curso superior e trabalha. No entanto, durante a pandemia foi muito complicado porque ele queria ir trabalhar e não entendia que não podia, que tinha de trabalhar em casa. Assim que foi possível, regressou, mas ainda lhe faz alguma confusão que não estejam lá os colegas todos. Há alguma maneira de trabalhar estas situações de mudança para prevenir a ansiedade? Sim. Lá está, tudo que seja mudança para um Asperger. Alteração das rotinas. Exatamente, cria ansiedade, não é? Porque sai fora daquilo que estava programado. E, portanto, é preciso ter calma e tentar explicar com passo a passo o que é que está a acontecer. Eu diria que devíamos agir como agimos com as crianças pequeninas, não é? Em que quando vamos para um certo evento em que possa não ser o mais agradável para elas, prepará-las antes, não é? Do que é que vai acontecer a seguir, e isso ajuda bastante a que haja uma assimilação para que haja uma compreensão melhor do que está a acontecer. E com a pandemia, com esta alteração de rotinas, houve regressão de casos ou não? Com a pandemia é interessante que realmente o Asperger foi também no outro programa falávamos sobre o hipocondríacos, mas a pandemia foi ótima para os Asperger. Porquê? Porque eles não precisaram de socializar, não é? Portanto, no fundo, eles querem socializar porque não querem se sentir excluídos, não é? Mas há uma dificuldade muito grande em fazer essa socialização e às vezes é uma tormenta ter que fazer, não é? Porque os amigos estão a contar ou o que seja. E aquilo foi umas férias. Foi umas férias, tiveram de férias. Por acaso foi interessante porque foi no primeiro confinamento aconteceu isso. No segundo confinamento já foi o contrário, porque perceberam aí que estavam a perder o treino da socialização. Pois. E pensaram, bolas, que eu agora estou a perder o treino, como é que eu vou recuperar isto? E agora aconteceu mais um interregno. Então aí ficaram mais aflitos e houve realmente alguma regressão, mas depois houve um trabalho que nós tivemos a fazer e mal acabou o segundo confinamento, foram sair à noite. E como é que se faz essa recuperação? Com terapia? Sim, com terapia. Tentamos falar muito sobre isso, tentamos
Com o Asperger funciona muito à base de hipotéticas situações, lá está, de socialização, porque tentamos desmontar essa mecanicidade das relações, mas tentamos com a terapia preparar essa reintegração e depois o que aconteceu nessas experiências de socialização, tentamos depois compreender a posteriori o que é que aconteceu, como é que podia ter sido feito, e é por aí. E existe, imagino, ainda ideias erradas e mitos sobre estas pessoas, sobre as capacidades que estas pessoas têm? Sim, se calhar estamos a falar dos superdotados, não é? Realmente às vezes vai-se muito por aí, não é? De tentar, ele tem muito jeito no violino, então vamos pôr em aulas intensivas de violino, e realmente isso é um erro que se faz, porque os Asperger precisam de deixar de ser super, não é? E passar a ser pessoas comuns, não é? Exato. E, no fundo, trabalhar aquilo que está mais em falta, sim, não aquilo que eles já naturalmente fazem mais. Exatamente, sem dúvida. E o facto de haver figuras públicas que assumem que têm Asperger vem ajudar a desmistificar esta síndrome, vem ajudar a que as pessoas acolham, no fundo, estas pessoas, ok, têm as suas dificuldades, mas também têm muitas valências que podem ser benéficas para qualquer um de nós e podemos aprender com eles. Existe já esta mudança de mentalidade? Sim, penso que sim, e tem sido muito útil nesta patologia e noutras. O facto de figuras públicas estarem-se a expor dessa forma, não é? Porque são figuras públicas muitas vezes com sucesso, como o Elon Musk e a Greta Thunberg, e entre outros, não é? Que nos trazem a ideia de que se pode ter uma vida digna, não é? Uma vida porque estão a realizarem-se de alguma forma, e um contributo bastante grande para a sociedade, não é? Porque são pessoas de missão, são imparáveis e muitas vezes por boas causas que nos ajudam a todos também. Obrigada, Dr. João, pela sua ajuda nesta temática que às vezes pode ser complicada, mas que é necessário, no fundo, esclarecer os nossos espectadores. Obrigado também pela oportunidade de estar cá hoje. Obrigada. Assim que está desse lado, espero que esta conversa tenha sido esclarecedora. E já sabe, na dúvida, aconselhe-se com um profissional de saúde, pois caso o diagnóstico se confirme, este poderá encaminhá-lo. No próximo programa, espero contar novamente com a sua presença e participação. Escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou envie mensagem para o WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Sigmund.